Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus e de nosso Pai. Que implica ser admirado por todos. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, que a igreja, aquela comunidade que estava surgindo, nascimento da igreja que caía na graça do povo, ou seja, tributava grande admiração pelo que estava acontecendo. Como nós podemos entender estas coisas e o que devemos compreender? Isso está lá em Atos 5, 12 a 14, diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhe tributava grande admiração e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. O que acontecia na igreja? Pouco antes no texto fala que nenhum considerava como seu exclusivamente o que tinham, mas se viam como administradores e usavam desses bens para suprir a necessidade daqueles que tinham. Curavam, operavam milagres, realizavam e viviam de maneira que expressavam Cristo. O que nós precisamos entender que a única maneira de cair na graça do povo, ou de ter esse aspecto que é outra tradução, que tributava grande admiração, ou seja, as pessoas admiravam aquilo que a igreja estava fazendo. Nós precisamos entender que a igreja, ela não é para viver isolada, não é uma comunidade isolada, mas é uma comunidade que olha principalmente para a comunidade onde está inserido. Se nós pensamos ou agimos simplesmente voltados para nós mesmos, nós não conheceremos nem a vontade de Deus, nós não realizaremos a vontade de Deus e nem cairemos na graça do povo. A igreja não é para ser o acusador dos homens, mas é um instrumento de Deus para salvar as pessoas. O papel da igreja é manifestar as virtudes do Criador diante de todos. Nós precisamos entender isso, precisamos compreender estas coisas que são simples da vida cristã. Qual a razão da nossa existência? Se não entendermos que nós existimos, que fomos salvos, reconciliados com o Pai, feitos novas criaturas, que recebemos do Espírito Santo, que o nosso espírito foi vivificado, que somos participantes, ou seja, coparticipantes da natureza divina, que recebemos tudo o que precisamos para rejeitar as paixões humanas e vivemos neste mundo de maneira que agrada a Deus, nós não viveremos a vontade de Deus. A igreja não é para viver isolada em si, nem ser um bloco isolado, fechado em si mesmo. Mas ela tem que ser, antes de tudo, um ambiente onde recebe as pessoas, onde acolhe, onde abraça, mas mais do que isso, capaz de olhar as necessidades e suprir essas necessidades. Temos que entender que não se trata de assistencialismo, mas de relacionamento com a comunidade que tem, transformando vidas, conduzindo as pessoas ao conhecimento do que sejam as virtudes de Deus. Por isso, precisamos revelar essas virtudes, manifestar a graça, manifestar o amor, a compaixão. Nós precisamos manifestar quem é Deus ao mundo. É responsabilidade da igreja tornar visível o Deus invisível. Nós fomos incumbidos por Cristo, de revelar o Pai ao mundo. Nós precisamos entender isso, pois ele veio com essa missão. Essa missão ele recebeu de revelar o Pai. Na realidade, tornar visível o Deus invisível. E ele nos atribuiu essa mesma missão. Da mesma maneira que ele tinha sido enviado pelo Pai, ele nos enviava. Nos enviava para quê? Para revelarmos o Pai ao mundo. Para
tornar o Deus invisível visível diante das pessoas. E a maneira de fazer isso não existe outra, que não seja através da igreja, através da família, através do revelar das virtudes de Deus, do realizar as obras de Deus, do revelar compaixão, misericórdia diante de todos. É a única maneira, não existe outra maneira, mas para isso nós precisamos entender quem somos em Deus. Esse é o papel da igreja. Não se trata de dogmas, não se trata de cultos, em si somente isso. Não se trata de termos o nosso momento ou o nosso tempo de devoção, de serviço prestado a Deus, com o intuito de receber algo, ou seja, na realidade, com a intenção de querer ser visto por Deus, para que Ele se lembre da gente. Não se trata disso. Viver o reino de Deus não se trata desse aspecto, mas de entender que o Pai deseja que nós estejamos na sua presença, que o conheçamos, que desfrutemos da sua vida, que sejamos fontes de água viva, fontes de água que supra a necessidade do mundo. A única maneira de cairmos na graça do povo, ou seja, de sermos admirados por todos os povos, na realidade, é vivendo a plenitude da vontade de Deus da igreja. Talvez isso não irá agradar os religiosos nem os poderosos deste século, mas com certeza nós revelaremos o reino de Deus neste mundo. Depende de quem? Depende do nosso compromisso pessoal com o Pai, não depende do outro. Não depende das outras pessoas, depende de revelarmos quem somos neste mundo. Que o Senhor possa nos trazer esse entendimento, iluminar o nosso entendimento, que a gente possa conhecer a palavra, buscar o conhecimento e entendimento da vontade de Deus na palavra, não os nossos interesses, não os nossos desejos. Pois, se assim fizermos, na realidade estamos sendo egoístas, egocêntricos e voltados para nós mesmos somente, e não para a vontade de Deus. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender estas coisas e nos sujeitarmos a essa vontade. E assim experimentar o melhor que Deus tem para nós e para ser revelado ao mundo, como família, como corpo, como membros do corpo de Cristo. Que a gente possa entender isso, ofertarmos as nossas vidas e nos comprometermos com a vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. E outra, se você está gostando, curta, compartilhe com as pessoas, para que elas possam também ouvir, entender e buscar a vontade do Pai. Não se trata de exclusividade, se trata de repartirmos o que temos recebido, o entendimento que temos adquirido no revelar do Pai. Se você não gostou, não está gostando, tá bom, põe aí não gostei, não é o que eu queria ouvir, não tem problema nenhum. Que o Senhor possa te conduzir em graça e no conhecimento da vontade dele para a glória e louvor do nome dele. Amém?